Olá, o Visão Parlamentar é com o deputado Pedro Kemp. Ele é o atual presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. É deputado desde 2002 e compõe o Parlamento de Mato Grosso do Sul, desde então com uma atuação bem próxima aí da área da educação, dos direitos dos povos indígenas, dos trabalhadores rurais sem terra, enfim, das classes menos favorecidas. Eu converso com o deputado Pedro Kemp. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Gláucia. Quero cumprimentar todos os ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando pela TV Assembleia. Dizer que é uma satisfação poder aqui prestar alguns esclarecimentos sobre a nossa atuação no Parlamento. Deputado, não tem como a gente fazer uma entrevista com o senhor aqui na Assembleia sem a gente pedir para o senhor fazer uma análise da questão educacional e como a pandemia atingiu Mato Grosso do Sul também, né? O tema educação, deputado, que é uma preocupação do Parlamento, eu sei, em especial do senhor por conta da sua atuação frente à questão educacional. Deputado, como é que o senhor avalia hoje o ensino, as ações realizadas para manter a qualidade de ensino no nosso estado? Não só no nosso estado, mas o país todo teve que se adequar. Como é que o senhor avalia, vem avaliando e recebendo as críticas e os elogios em relação à educação em Mato Grosso do Sul? Bom, nós não esperávamos viver essa situação que nós estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo. Nós estamos tendo essa experiência de viver num momento de pandemia em que somos obrigados a ficar no isolamento social. Nós suspendemos todas as atividades presenciais. Há uma preocupação muito grande das autoridades sanitárias para que as pessoas reduzam o deslocamento, para não haver aglomeração de pessoas, para não haver o contágio, porque esse vírus se mostrou bastante perigoso, né? Ele dissemina com uma facilidade muito grande e há um número de pessoas que acabam perdendo a vida em função do agravamento da doença. E na área da educação houve um impacto muito grande, porque a escola ela é um espaço, né, de aglomeração de pessoas, né, de convivência social, onde muitos alunos estão em salas de aula, muitas vezes superlotadas, né? Há uma circulação grande de pessoas, professores, funcionários administrativos, né? Além dos alunos. Então, logo que iniciou essa pandemia, que começaram os primeiros casos de coronavírus aqui no Brasil e no estado de Mato Grosso do Sul, houve, então, a determinação por parte do governo do estado, da Secretaria de Educação, para a suspensão das aulas presenciais, né? E uma orientação da Secretaria de que as aulas passassem a se dar de forma remota, né? Através da chamada EAD, Educação à Distância, né? Houve, inclusive, uma orientação do Ministério da Educação para que fosse organizado o ano letivo desta forma, através das aulas à distância e o cumprimento, então, dos dias letivos previstos pela legislação, né? Aí, nós percebemos que as escolas não estavam preparadas, né, para enfrentar esse momento com instrumentos adequados para fazer a educação à distância, com metodologia própria, né, para desenvolver essas atividades. E eu tive, assim, contato através do telefone, das mensagens, né, nas redes sociais, contato com muitos professores que relataram as suas dificuldades. Primeiro, que o trabalho do professor, ele dobrou,
né, ou triplicou, né? O professor, ele muitas vezes não tinha experiência com os instrumentos, né, da educação à distância, ele passou a ter que fazer vídeos em casa, ter que lidar com as lives, ter que lidar com a interação com seus alunos pela internet, e muitos professores não tinham essa habilidade, né, para lidar com esses instrumentos, né? Então, houve uma dificuldade muito grande, o trabalho do professor passou a aumentar muito, né, de preparar as aulas, e não só preparar o conteúdo, mas preparar de forma que pudesse disponibilizar aos alunos através da internet, dos instrumentos da internet, tá? O que a gente percebe também é que o aproveitamento não é o mesmo, né, das aulas presenciais. Nós tivemos também muitos depoimentos de pais de alunos, né, dizendo que nem todos os alunos têm um notebook em casa à sua disposição, né? Às vezes tem o notebook, mas tem que ser compartilhado pelos membros da família, então são vários irmãos, né, que têm que fazer as tarefas da escola, mas ainda tem a mãe que está fazendo home office em casa, né, ela está trabalhando em casa, tem o pai também que precisa utilizar. Então, e tem aqueles que não têm esses instrumentos, né? Nós temos uma parcela muito grande de alunos, né, das camadas populares, alunos que são pobres e que não têm esses instrumentos em casa. Às vezes não tem internet, né, rápida, não tem uma internet satisfatória para poder dar conta de utilizar esses instrumentos, né? Então, a gente percebeu que essa pandemia, né, pegou muita gente de surpresa, pegou as escolas de surpresa, que não estavam preparadas para desenvolver esse processo da educação à distância, e também deixou muitos alunos em desvantagem. A gente costuma dizer que essa pandemia, ela fez aflorar, revelou ainda mais as grandes desigualdades que nós temos no Brasil, né? De pessoas das camadas populares que estão em desvantagem nesses aspectos e que, portanto, não têm um aproveitamento satisfatório, né, das atividades escolares. O que eu estou avaliando, Gláucia, é que este ano letivo vai ficar prejudicado, na minha avaliação, né? Mesmo que a Secretaria de Educação ela não cancele este ano letivo ou não prorrogue, porque pode ser também uma alternativa, prorrogar o ano letivo, né? Ele não precisa atender o calendário do ano civil. Por exemplo, quando havia greve de professores, o ano letivo ele poderia entrar janeiro, fevereiro do próximo ano, né? Essa é uma alternativa. Mas uma avaliação que a gente faz é que, de fato, este ano letivo já está comprometido, né, desta forma. Tanto é que houve um adiamento das provas do Enem, porque chegou-se à conclusão que muitos alunos não estavam em condições adequadas para se preparar para as provas do Enem, né? Então, eu vejo que vai ser necessária uma avaliação bastante criteriosa das secretarias de educação, porque eu tenho dito o seguinte: não adianta a gente querer cumprir pura e simplesmente a legislação dos dias letivos, das horas-aula, e dizer que isso está sendo cumprido. Nós precisamos avaliar se a educação está acontecendo de fato, né, e de maneira satisfatória. Ou seja, se os professores estão conseguindo desenvolver o trabalho pedagógico a contento e se os alunos estão se beneficiando, se eles estão aprendendo, né? Então, senão fica um faz de conta, né, muito grande. Nós não podemos admitir isso. Então, essa é a realidade que nós estamos enfrentando nessa pandemia na área da educação. Eu penso que nós vamos precisar de ouvir,
mais os professores, né, aqueles que estão na ponta fazendo o trabalho, e ouvir também os alunos, a comunidade escolar, os seus pais, para, de fato, decidir sobre o que fazer deste ano letivo de 2020. Deputado, o senhor tocou no assunto importante que ficou claro agora com a pandemia, que é a questão da desigualdade, né, dos nossos alunos ao acesso à informação, à internet, e o quanto os pais também não estão preparados, nem a escola, nem os professores estavam preparados. O senhor acredita que com essa pandemia também vai levantar um novo olhar? Nós vamos ter, eu acredito, né, audiências públicas em relação a isso, para que a escola, o professor, os alunos estejam preparados para ter um melhor aproveitamento. Mas a desigualdade ficou muito evidente, não é, deputado? Os professores e os alunos, a questão ficou muito clara aí, o quanto eles estão muito desiguais em relação ao acesso à informação, e os alunos da escola pública. E os professores, às vezes, das escolas particulares até tiveram um treinamento, conseguiram, né, um acompanhamento, às vezes, um pouco à frente. Mas os professores da escola pública, realmente, eles estão fazendo um malabarismo digno de aplausos mesmo, porque não sei como os alunos como estariam chegando a informação aos alunos. Muitos questionamentos aí para próximas audiências públicas, não é, deputado? Olha, Gláucia, eu digo assim que depois dessa pandemia, o mundo não vai ser mais o mesmo, né? Muitas questões vão ser levantadas, nós vamos ter que organizar muita coisa daqui para frente, né? Essa experiência do isolamento social, do home office, das aulas à distância, tudo isso vai ser avaliado, levado em conta, e eu acredito que nós vamos organizar a nossa vida daqui para frente de outra forma, né? Inclusive inserindo mais esses instrumentos, né? Digitais, das reuniões à distância, do trabalho à distância. Então, tudo isso vai trazer uma série de questionamentos. Agora, eu queria dizer que você disse assim, a pandemia evidenciou ainda mais as desigualdades sociais que nós temos no Brasil. Essa é uma questão que nós vamos ter que levar muito em conta na organização dos serviços públicos, né? E nós estamos falando aqui da educação, mas também serve para outros serviços públicos, né? Como que nós podemos organizar a nossa vida em sociedade para enfrentar essas desigualdades sociais, no sentido de proporcionar às camadas populares, às populações mais pobres, segmentos mais pobres, de terem acesso aos bens e aos serviços que são de direito de todos, né? Então, como que o poder público, por exemplo, nessa hora pode disponibilizar o acesso à internet, por exemplo, que é fundamental para a vida moderna, para aquilo que nós estamos vivenciando hoje, né? As camadas populares, né? Então, eu vejo que essa questão das desigualdades sociais, elas se apresentam cada vez mais como um grande desafio para o poder público no sentido da garantia dos direitos, né, de todas as pessoas. E na área da educação, essencial. eu queria ainda levantar uma questão importante. Quando se fala de educação à distância, né, nós temos que lembrar que essa é uma modalidade que pode ser utilizada, né, e é muito utilizada. Eu, por exemplo, sou aluno de um curso superior à distância hoje, né? Eu sempre tive vontade de concluir um curso que eu comecei há anos atrás e falei, vai ser a oportunidade, né? Agora, é diferente alguém fazer um curso à distância de nível superior ou de especialização, um curso livre, né, à distância. Você que já tem uma caminhada, uma experiência acadêmica, é mais fácil. Agora, educação à distância, no ensino fundamental, no ensino médio e até na educação infantil, né, eu vejo muitas escolas particulares
fazendo educação à distância na educação infantil, com crianças de 4 anos, 5 anos. É muito complicado, né? Por quê? Porque nessas modalidades da educação, o contato, o relacionamento entre as pessoas, a interação social é fundamental. E ainda, a meu ver, nada substitui a mediação do educador, né, do professor. Então, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, para mim, devem ainda ser experiências presenciais, com aulas presenciais, né? E é muito complicado fazer educação à distância nessa modalidade da educação. Ainda mais que nós temos essas diferenças, né, de pessoas que têm mais instrumentos da informação em casa e pessoas que não têm esses instrumentos, né? Então, é muito importante a gente, daqui para frente, depois da pandemia, discutir como vencer, enfrentar essas desigualdades sociais para que todos possam ter acesso aos seus direitos. Deputado, como mãe, assim, eu posso dizer que ficou tão claro a importância da educação na vida das crianças e dos pais, né? Sabendo que eles estão na sala de aula, porque é uma saudade incrível que eles sentem da escola, a vida deles é a escola, os amigos é da escola, a vida deles, o trabalho em casa, as festas que eles vão, os trabalhos que eles têm de fazer, a alegria de encontrar o professor, o contato com a escola. Então, assim, ficou tão evidente a importância da escola, do espaço físico para as nossas crianças, até por conta para evitar que eles fiquem doentes, porque as crianças estão apresentando um índice de ansiedade muito grande pela vontade de retornar ao encontro com os professores e os amigos. Então, fica mais um debate do quanto é importante que esse espaço físico esteja preparado aos pequenos e aos adolescentes e aos jovens, porque é a vida deles, né? A vida dos nossos filhos é a escola. É os pais, mas a escola se tornou assim um papel central, enquanto você vê a saudade das crianças do espaço físico, de estar na sala de aula com os colegas e os professores. Então, assim, é mais um debate de quanto esse espaço tem que estar preparado para receber as crianças, porque eles amam a escola. Nossa, como eles estão sentindo saudade da escola, e eu acredito que os professores, saudade deles. Então, eu como mãe falo assim que, nossa gente, eu não imaginava que era tão importante a escola para os meus filhos. Nesse aspecto, a escola, ela não é só uma agência de transmissão de conhecimento, né, conhecimento científico. A escola é um espaço de convivência social, de interação social. E, principalmente para as crianças pequenas, né, para crianças e adolescentes, a escola hoje é um dos principais espaços, né, de interação social, e a criança pequena, muitas vezes hoje, em função da violência nas cidades, né, ela quase não tem outros espaços de convivência social a não ser a escola, né? É o lugar onde ela vai fazer amizade, onde o adolescente vai arrumar o primeiro namorado, né? É o lugar onde você vai também ter uma interação com pessoas diferentes da sua família, né? Então, vai ampliando o círculo de relações, né, das crianças e dos adolescentes. Então, mesmo que você tivesse todos os instrumentos mais avançados para fazer uma educação à distância, nada substitui essa convivência social que a escola pode oferecer, né? E como você está falando, tem a apresentação dos trabalhos, tem o grupo de teatro, tem as festas, né, as comemorações, as datas comemorativas. A vida deles gira em torno da escola, então, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma perda muito grande, né, nesse sentido da não a realização das atividades presenciais na escola. Eu acredito que até a saudade da merenda, né? Os alunos devem estar com saudade da merenda.
Deputado, como é que o senhor avalia o retorno, deputado? O senhor acha que estão pensando no investimento também que a escola vai ter que fazer, que o Estado vai ter que fazer, o município vai ter que fazer? Para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse isso. Já há um pensamento quanto ao investimento nas escolas para receber esses alunos nesse retorno? Porque a gente sabe que a imunização às vezes vai demorar um pouquinho. Já existe uma cobrança nesse sentido para poder se adaptar para receber esses alunos? Exatamente, já existe uma preocupação de como organizar o espaço na escola e também as medidas de segurança, né, para receber os alunos no retorno, né? Estão até estudando uma forma de que esse retorno não seja para todo mundo ao mesmo tempo, né? De repente começar a fazer o retorno gradativo de algumas turmas por faixa etária, para ter um número mais reduzido de alunos na escola, e é preciso disponibilizar medidas de higiene, né? No recebimento do aluno, com máscaras, com álcool em gel, poder também higienizar banheiros, os equipamentos da escola. Então, tudo isso vai ter que ser pensado, né? Para que esse retorno não se dê de uma forma em que coloque em risco a saúde das crianças. Nós já sabemos, em outras partes do mundo, alguns países que simplesmente autorizaram o funcionamento das escolas e depois surgiram casos, né, de infecção de coronavírus, e os alunos depois tiveram as aulas suspensas novamente, né? As autoridades voltaram atrás. Então, é preciso muito cuidado. Nós ainda não temos ideia até quando esse vírus vai estar circulando aqui entre nós, né? Então, caso a secretaria decida o retorno das aulas, é preciso pensar muito nessas medidas de segurança. Por exemplo, aqui em Campo Grande, já existe, por parte das escolas particulares, né, uma decisão de retorno às atividades presenciais a partir do próximo mês, do dia 1º de julho, né? Estão pensando também no retorno gradativo e tal, mas eu preciso dizer aqui que fico preocupado com essa decisão, né? Por quê? Porque no Brasil nós estamos ainda numa curva ascendente, né, de casos de coronavírus. E, embora Campo Grande esteja numa situação mais tranquila, há um controle maior aqui da pandemia, mas nós precisamos ter muito bom senso na hora do retorno das atividades escolares. Deputado, eu quero agradecer, desejar um bom trabalho. Eu sei que o senhor vai ter, o senhor é bem procurado quando o assunto é educação e como presidente da comissão permanente. Muito obrigada, deputado, um bom trabalho. Eu que agradeço, um bom trabalho a todos vocês também. Muito obrigado. O Visão Parlamentar fica por aqui. Nós conversamos com o deputado Pedro Kemp, do PT, que é o presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Se cuide e até o próximo programa.